Onegai shimasu! Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Tudo bom? Bom, vamos lá. O assunto de hoje é o princípio da oposição dentro das artes marciais tradicionais. Nós já sabemos que as práticas marciais orientais possuem particularidades que, aos olhos do Ocidente, aparentam um conjunto de movimentos e ações que representam coreografias de luta e raramente atingem a via de fato. Pelo contrário, busca-se através de um sistema hermético e hierárquico ativarmos processos fisiológicos concretos com o objetivo de destruir os automatismos dos vícios do corpo, da mente e da alma, criando assim outras possibilidades da expressão da energia do corpo. Esse processo leva o aluno a tomar posse de si, a partir de uma mudança de consciência sobre como usar o próprio corpo para as manifestações mais profundas da sua personalidade. O corpo nas artes marciais orientais expressa uma tensão de forças contrapostas, que é o princípio da oposição. Os mestres marciais orientais possuem uma pedagogia diferente dos sistemas educacionais ocidentais. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo prático dessa diferença. Quando um praticante ocidental quer ser enérgico e usar toda a sua capacidade do seu próprio corpo, ele realiza as técnicas com grande vitalidade, usando de grandes movimentações com velocidade e muita força muscular. Isso tudo associado à ideia de fadiga e esforço do aprendizado. Para um praticante oriental, o esforço e a fadiga recorrente do treinamento pode ser alcançada ao contrário da ideia ocidental, ou seja, pelo não uso do movimento ou da eliminação completa da força explosiva. Para se atingir um grau de excelência nas artes marciais, o princípio fundamental é o princípio da resistência. Esse princípio podemos observar bem claramente na tensão representada pelo princípio do Yin e do Yang, que são duas forças opostas que se atraem mutuamente pelo princípio da resistência, em que cada força mantém a sua natureza, colaborando para uma unidade fundamental. As lutas compostas pelos princípios filosóficos, principalmente as taoístas, evoluíram na percepção profunda em que seus movimentos e técnicas tornaram-se muito mais complexos que os movimentos da vida cotidiana, por exemplo. A arte marcial entende que as oposições governam os princípios universais, aos quais se ampliam a compreensão dos contrários a partir das sensações do corpo, de forma consciente. E este princípio é o que diferencia a luta competitiva de uma arte marcial. Na filosofia das artes marciais orientais, abandonar o ego é romper com o princípio da polaridade do corpo a partir de um precioso trabalho em si próprio, considerando as experiências do passado, sugerindo o futuro e vivendo as experiências das oposições entre o movimento e a imobilidade, a força e a suavidade, o flexível e o rígido. Dessa forma, o treino, segundo as influências budistas, na belicosidade dos noviços lá do templo Shaolin, matavam as polaridades extremas e promoviam, através do trabalho duro, a possibilidade da união dos opostos, alcançando assim a precisão e o significado. Aí sim podemos entender em definitivo que os métodos milenares da transmissão do conhecimento marcial, compostos por regras complexas e rigorosas formas de treinamento militarmente herdado, que conduzem até o máximo dos potenciais do praticante e que envolvem até hoje o transmitir de uma experiência humana de totalidade. É que o grande psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, descreveu como o self. Se você gostou desse assunto, compartilhe, opine e dê sugestões de assuntos que os agradam.
ok? Até a próxima! Os